Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cilei Moreira e hoje eu tô aqui para te contar uma história. Uma história que pode inspirar você, principalmente se você estiver vivendo desafios tipo, será que eu devo realmente servir uma missão? Será que é isso que o Senhor quer? São muitas as perguntas. Será que eu devo deixar a faculdade, os meus planos, adiá-los por 1 ano e meio ou 2 anos? Às vezes pode ser bem desafiador. A história que eu vou contar para vocês hoje é de 2 meninas que cresceram no convênio, ou seja, quando nasceram, já nasceram em um lar santo dos últimos dias, com pessoas que se esforçavam muito para poder viver o Evangelho de Jesus Cristo e ensinar isso para elas da melhor forma que fosse possível. Algumas pessoas elas tendem a acreditar que por você nascer já membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, torna-se muito mais fácil para você poder viver o Evangelho, para você seguir os padrões da Igreja, para você guardar os mandamentos, servir missão, casar no templo e tudo mais. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Quando você cresce no lar santo dos últimos dias, por mais que nós nos esforcemos para ensinar os nossos filhos o que elas vão encontrar no mundo, por mais que nós nos esforcemos a mostrar para elas a realidade e prepará-las para a vida, há um choque muito grande quando elas se deparam com essa realidade. Na escola, em outros lugares, meus filhos mesmo chegaram em casa, mãe, os meus amiguinhos fizeram isso, falaram palavras feias, coisas que os meus filhos nunca ouviram dentro de casa e começaram a ouvir fora. E quanto mais você cresce, mais desafiador se torna. É importante fortalecer a fé todos os dias das nossas vidas, para quando nós nos depararmos com esse choque da realidade ou com a prova da nossa fé, nós consigamos permanecer fiéis no nosso propósito, né? Então eu lembro muito bem que a Ana Caroline, hoje com 21 anos, servindo uma missão de tempo integral em Fortaleza Leste, nunca teve o desejo de ir para a missão. Nunca. Ela sempre achou que o propósito dela era outro, de casar, constituir família, faculdade, viajar o mundo, que ela sempre teve essa vontade de viajar o mundo. E quando ela estava com quase 20 anos, 19 para 20 anos, então ela começou a ponderar, já havia passado por muitos desafios, muitos choques da realidade, muitas dores e tristezas, mas ela nutriu dentro do coração dela o desejo de permanecer fiel como membro da Igreja de Jesus Cristo. E junto com esse desejo de permanecer fiel, veio ao coração dela a vontade de saber o que o Pai Celestial espera para a vida dela, o que Ele queria que ela fizesse. Ela realmente nutriu um desejo verdadeiro de saber a vontade do Senhor para a vida dela. Então, no final da última sessão de uma conferência geral, na sessão de sábado, a Caroline chegou para mim e disse: mãe, eu preciso conversar com você. E aí então eu me aproximei dela e disse que ela podia falar. E ela falou que o Senhor havia revelado algo a ela e que ela queria me contar. E ela começou a chorar, a voz começou a embargar e ela não conseguia falar. Então eu disse para ela: filha, eu sei o que você quer me dizer. Porque enquanto o Senhor revelava para você que você deveria ir para a missão, Ele revelava para mim que eu deveria deixá-la. A Carol, ela é um milagre, ela é uma promessa especial de Deus na minha vida. Quando ela tinha 8 anos, ela começou a apresentar um problema de saúde. Em 1 ano e meio, mais ou menos depois, nós descobrimos, porque foi muito difícil diagnosticar. Então nós descobrimos que ela tinha um tipo raro de epilepsia e que o tratamento foi muito difícil.
a minha filha tinha crises intermináveis ao longo de um dia inteiro. E era muito difícil para mim, como mãe, ver minha filha ter tantas crises. E cada vez que ela tinha uma crise, ela sofria lapsos de memória, minutos antes. Tudo que havia acontecido na vida dela minutos antes daquela crise era simplesmente apagado, né? E foi muito, muito difícil. Até que um dia, lutando com o tratamento, com as medicações, o médico chegou para mim e disse: mãe, infelizmente você precisa se preparar. A doença da sua filha evoluiu a um nível que ela pode morrer a qualquer momento. Eu confesso para vocês que naquele dia sequer lembro como consegui voltar para casa. Foi dolorido, difícil, sofrido demais. Ter que ouvir a minha filha, ter que ouvir dizer que a minha filha poderia morrer, que ela poderia dormir e não acordar mais. E eu lembro que eu orei muito a Deus para que Ele pudesse curar a minha filha. E eu decidi ir ao templo. Decidi que nós íamos ao templo, porque eu sabia que ela seria curada lá. Tava tudo certo. Tinha caravana, íamos pro templo. Então meu presidente de estaca chegou comigo e disse: Silei, eu não posso permitir que a Carol vá. São muitas horas, são quase 3 dias de viagem. Eu não posso permitir que ela corra algum risco na estrada, não vai ter como ela ser atendida. Infelizmente eu não posso permitir que ela vá. Mas você pode ir, precisa decidir se vai sozinha. E meu coração ficou tão apertado. Como ir deixar minha filha? Era uma semana, pouco mais de uma semana. Como que eu poderia ir deixá-la? Mas o meu coração imediatamente foi confortado e eu tive a certeza de que deveria ir. Então eu tomei uma das decisões mais difíceis: deixar minha filha doente, correndo risco de morte, e ficar fora por uma semana. Mas eu sabia que Deus cuidaria dela. E lá no templo, na sala celestial, naquele lugar sagrado que é realmente a casa do meu Salvador, Ele falou para mim que ela seria curada, porque os propósitos para a vida dela, que Ele tinha para a vida dela, ainda não haviam terminado. Quando eu voltei para casa, minha filha ainda teve crises. Ela não ficou bem logo. Mas nós continuamos firmes na fé, acreditando nas promessas de Deus. Então, Ele a curou. As crises passaram. Ela parou de tomar os remédios controlados. E ela começou, finalmente, a ter uma vida normal. E Deus mostrou. E por isso ele dizia para mim, enquanto revelava que ela deveria ir para a missão, ele dizia para mim que eu deveria deixar ela ir. E nós começamos uma preparação juntas para esse momento. Eu cuidei de tudo, de cada detalhe. Ela teve um chá missionário lindo, uma festa digna de uma filha que estava saindo para servir a Deus. Ela se preparou, se dedicou, venceu seus medos, suas dificuldades e foi. O primeiro mês foi muito difícil para ela, mas ela disse: eu vou permanecer, mãe, e eu vou conseguir, porque eu sei que é isso que Deus quer que eu faça agora, e eu vou fazer. E hoje ela está feliz. 1 ano e 3 meses de missão. Em outubro ela chega. E ela se tornou uma mulher forte, confiante e acreditando cada vez mais em Deus. Eu quero dizer a vocês que Deus, Ele cumpre suas promessas. Ele tem tudo
preparado, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Amanda sempre teve o desejo de servir missão. Desde pequenininha ela falava com muita autoridade que iria para a missão. Mas lembra dos desafios que eles passam? Isso se perdeu ao longo dos anos. E ela já não tinha mais esse desejo no coração. Por mais que eu conversasse com ela, eu sempre deixei que ela entendesse que ela precisa saber fazer as suas escolhas. Aí ela foi tirar a bênção patriarcal. E nessa bênção patriarcal, o Senhor falava claramente que ela deveria servir missão. Então ela olhou para mim e disse: e agora, mãe, o que eu faço? E eu disse para ela: você já sabe o que fazer, então eu é que te pergunto. E agora, Amanda, o que você vai fazer? Ela com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, lágrimas de emoção. Ela disse: eu vou servir missão, mãe. Então ela tem se preparado, porque minha filha passou por tantas coisas. Ela sofreu coisas que nenhuma criança deveria sofrer, principalmente de pessoas tão próximas, que deveriam cuidar dela. E hoje ela já recebeu o chamado, vai servir na missão Ribeirão Preto e tem se preparado e já mudou tanto, já fala com tanta autoridade do Evangelho e certeza, porque ela está sendo treinada e guiada pelo Espírito de Deus, porque fez a escolha certa e escolheu acreditar que Deus cumpre suas promessas. Então, seja qual for o desafio da sua vida, seja o que for que você esteja passando, deposita a sua confiança em Deus. Pede ajuda se está difícil acreditar. Peça: Pai, ajuda a minha incredulidade. Mas confia em Deus, que Ele planejou tudo. Ele cuidou das nossas vidas nos mínimos detalhes, para que pudéssemos ser felizes. Eu sei disso e sou tão grata pelo seu amor e cuidado, por cuidar de mim, das minhas filhas. E apesar de ficar longe das duas por um tempo, e eu vou sentir, essa é a maior alegria da minha vida hoje, porque eu sei que depois disso, muitas outras maravilhosas promessas se cumprirão na vida delas. Eu creio nisso e queria compartilhar essa história da minha vida para a vida de vocês. Sejam felizes, paz, tranquilidade e confiança em Deus.